Pai, nós te louvamos aqui, bendizemos o teu nome, te exaltamos, te adoramos. Pai, nós nos rendemos aqui nessa manhã. Se você pode, levante suas mãos, comece a se render diante da presença daquele que já está neste lugar. A palavra diz que o Senhor se move em meio aos louvores. Então, se você pode, comece a adorar o Senhor. Pai, nós te adoramos, nós não temos outra prioridade aqui, que não seja levantar um altar de adoração ao Senhor. Nós não temos outro motivo de estarmos aqui, senão nos render diante da tua majestade, soberania, graça, poder. Pai, nós queremos declarar que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos do Senhor, nós precisamos do teu manifestar, do teu agir, do teu fluir neste lugar. Nós precisamos, Deus, da tua presença com liberdade aqui, Deus, para fazer tudo que o Senhor tem para fazer, Deus. Nós precisamos dos sinais, dos milagres, das maravilhas, mas mais do que tudo isso, nós precisamos da tua presença, Deus. Por isso nos rendemos, por isso nós nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão, Deus, por todas as vezes que nós ferimos a tua santidade, por todas as vezes que nós entristecemos o Espírito Santo. A palavra é clara quando diz: não entristeçam o Espírito Santo. Então nós pedimos perdão aqui, Pai, por todas as vezes que nós entristecemos o Espírito Santo. Deus, encontre neste lugar corações contritos e quebrantados, prontos para receber a tua palavra, prontos para receber transformação que o Senhor tem para operar, prontos para receber mais quebrantamento e arrependimento, Deus. Encontre neste lugar corações rendidos. Encontre neste lugar corações rendidos ao Senhor, à tua presença, Pai. O Senhor é quem nós mais desejamos. Nós estamos aqui por tua causa, Deus. Espírito Santo, passeia neste lugar. Nós declaramos que essa é uma manhã favorável para a manifestação da tua glória. Pai, assim como o Senhor fez no passado, que quando o teu povo, teus sacerdotes, eles adoraram ao Senhor, a nuvem de glória encheu o templo. Pai, eis aqui os sacerdotes que o Senhor mesmo escolheu. Faz neste lugar, Deus, como nos tempos passados, e manifesta o teu poder. Nós queremos a tua nuvem de glória, a tua Shekinah. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Nós te exaltamos e adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso lindo ao Senhor. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Vocês não acharam que vocês iam ficar sem um aleluia hoje, né? Ai, que lindos. Temos uma bebezinha hoje. Ai, seja bem-vinda. Temos uma visitante especial. Amém. Você pode se assentar um instantinho. Glória a Deus. Eu quero conhecer quem nos visita hoje pela primeira vez. Como que é o seu nome? Paulette, seja muito bem-vinda. Como que você chegou aqui na igreja? Você veio a convite de alguém? Não? Você só teve vontade? Olha o Espírito Santo agindo, glória a Deus, seja muito bem-vinda. Se o Senhor quer você aqui, nós também queremos, viu? Essa aqui é a sua casa também, Deus te abençoe. Mais alguém? Não? Amém, glória a Deus. Vou dar os avisos rapidamente. Rede de Homens, dia 17/7,
um dia muito especial, aniversário do meu primogênito, às 20 horas. Homens que oram, homens que servem, homens que lideram. Poderoso. Vai ser muito poderoso. Então você que é homem não pode ficar de fora. Amém? Cine Pipoca. Que dia que vai ser? Dia 24 de julho, às 20 horas. Cine Pipoca. E vai ter cine para as crianças também. Então seu filho pode trazer a cobertinha preferida, o travesseiro. E vai ser muito especial. O filme é Uma Canção de Gratidão. Tá bom? Então, aos casados e aos solteiros também. Acho que vai ser um culto muito especial, um filme muito especial, que eu acho que é para todos. Não é só sobre os casados, não, mas para as famílias. E todos nós fazemos parte de uma família. Amém? E nós temos a nova data da nossa festa da colheita. Vai ser no dia 12 de setembro, a gente ainda não tem a arte com a data alterada, tá bom? Mas ficou para o dia 12 de setembro, a nossa festa da colheita. Então a gente está correndo contra o tempo para conseguir organizar tudo. Quem organizou, assumiu, né, nos outros anos foi a pastora Bianca, né? E dessa vez ela vai estar de licença maternidade. Então a gente precisa de uma força-tarefa especial para sair tudo muito lindo para o nosso Deus, amém? Então, se você ainda não faz parte do grupo que vai trabalhar nesse dia especial, você pode fazer parte, tá bom? Então, você pode ainda procurar a pastora Bianca, que ainda não está de licença, tá? Que ela coloca você no grupo, porque a gente está sem a arte com QR Code. Você pode se colocar de pé, eu tenho uma brevíssima palavra de ofertório. Está lá nos Salmos 36, um dos meus salmos preferidos, que falam sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Uma das minhas frases preferidas nasceu de uma pregação que eu tive o prazer de ministrar numa rede de jovens, que foi "Vai amanhecer", baseado no texto de Lamentações de Jeremias, quando o profeta fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esse texto fala sobre misericórdia. E diz assim, lá no versículo 7, "Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração." E voltando um pouquinho no versículo 5, ele fala assim: "A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens." Não tem motivo de nós que nos acolhemos às asas do Senhor temermos o dia mau, porque o Senhor já está lá, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Não tem porquê nós deixarmos o nosso coração nos enganar com medos e angústias, porque o Senhor já está lá no dia mau e nele nós somos guardados todos os dias. Você não precisa ficar com medo. E essa palavra de ofertório é de dinheiro também. Também, porque prosperidade não é só dinheiro. Mas você não precisa ter medo de entregar o seu dinheiro na casa do Senhor e faltar. E eu sou uma boa prova disso. Porque as minhas maiores bonanças vieram logo em seguida de que o Senhor me pediu grandes ofertas. E eu tenho entregue, às vezes até com medo, mas a fidelidade do Senhor se estende até os céus. Eu não preciso ter medo, você não precisa ter medo. Ele é bom e Ele é fiel em todo o tempo, amém? Então tome posse dessa palavra, dessa certeza. E se o seu coração temer,
porque o dia mau está chegando, o dia 10, quando vence as contas mais altas, está chegando. Eu quero que você se lembre que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e que a fidelidade dele se estende até o céu. Se você não pode alcançar o céu, você também não consegue alcançar tamanha fidelidade. E Ele estende essa fidelidade para nós, amém? Vamos orar, Pai. Nós entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não tememos o dia mau, porque nós sabemos que nós estamos acolhidos nas Tuas asas. O Senhor nos protege, nos livra de todo mal. Nós sabemos que a Tua fidelidade vai da terra e se estende até os céus. Ela é grande demais para não nos alcançar. Nós sabemos que o Senhor é bom em todo o tempo, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que o Senhor já está lá no dia mau, preparando o escape, preparando a vitória em nome de Jesus. Nós Te entregamos com muita alegria, com muita gratidão e com muita fé todas as nossas sementes, porque sabemos que em Ti elas tem retorno de 30, 60 e a 100 por um. O Senhor é bom e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podemos orar uma vez mais? Feche seus olhinhos aí, abaixa a sua cabeça no seu lugar. Senhor, muito obrigada por poder estarmos na casa do Senhor nesse domingo de manhã. Obrigada pelas Tuas misericórdias. Obrigada pelo Teu favor. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pela Tua salvação nas nossas vidas e famílias, Pai. Obrigada pelo privilégio de podermos estar na casa do Senhor sem qualquer tipo de perseguição, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor guarde esse lugar de todo intento do maligno, Pai. Guarde as nossas vidas de todo ataque de Satanás. Se entrou alguém aqui nesse lugar, magoado, ferido, com setas do diabo, minando a sua mente, a sua alma e seu coração, que seja agora liberto em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja no nosso meio, ministrando aos nossos corações, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, os nossos ouvidos estejam livres para Te ouvir e o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, Pai. Nós repreendemos todo e qualquer levante do diabo contra este lugar, contra as nossas vidas, contra os nossos carros lá fora, estacionados, está repreendido em nome de Jesus. Só o Teu Espírito Santo tem poder e legalidade para agir nesse lugar, nesse quarteirão e nas nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amigos? Você já deu um abraço para o irmão que está do seu lado, já falou que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa manhã tão fria de domingo, né? Os termômetros já deram aquela baixada de novo, mas que privilégio a gente poder estar reunido mais um dia na casa do Senhor e começar a nossa semana entregando a nossa vida em adoração e rendição a Ele. E eu estou feliz de poder estar aqui mais um domingo, fazia tempo que eu não subia para ministrar, né? Além da rede de mulheres. Estou feliz de estar aqui nesse domingo compartilhando algumas das minhas meditações com vocês. E antes de eu subir, o Henrique falou assim, qual que é o título da pregação, pastora? E eu falei para ele, você sabe que eu sou muito jovem, né? Embora o Assueri, cadê o Assueri? Tá lá, aqui, ó. Fez aniversário ontem o Assueri, você depois deu um abraço nele. É mais jovem do que eu, né? Mesmo tendo feito aniversário ontem, ele é mais jovem do que eu. O sangue jovem corre nas minhas veias. E eu falei para ele, amigo, o nome da minha pregação é muito jovem. POV, cadê os jovens desse lugar? Quem sabe que é POV? Se você tem um Instagram, um TikTok, uma rede social, certamente você já viu
essa expressão POV, que significa Point of View, ponto de vista, tá bom? Então, ponto de vista, POV, Pedro e Paulo na prisão. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, queria que você pensasse aí que a gente está fazendo uma trajetória, uma linha do tempo, para que em 2026 você siga um ano enraizado em Deus. Não é possível que no ano da gente ser enraizado, você vai ser levado de um lado para o outro. Não é? Você vai ser levado como uma areia aí, que qualquer ventinho, como um dia de hoje frio, te arraste para outros cantos. Então a gente começou o ano falando que nós seríamos enraizados na palavra. Pergunta retórica, não precisa responder. Você está lendo a palavra? Porque se a gente começou o ano te ensinando a ser enraizado na palavra e você não está lendo a palavra, você não está tão enraizado assim. Depois a gente passou para a série de ser enraizado no amor. Você tem amado mais as pessoas? Começar da sua casa, depois as pessoas que te cercam lá no seu trabalho, depois as pessoas que estão aqui ao seu lado da igreja. Você está conseguindo amar as pessoas ou você ainda é um mal amado? E agora a gente começou algumas poucas semanas a falar que nós somos enraizados no milagre. Você é uma pessoa enraizada no milagre de Deus? Se eu te perguntar aí, pensa aí num milagre que você recebeu de Deus, que você não consegue esquecer. Não precisa compartilhar, mas só pensa aí. Pensa aí num milagre que você viveu. Pode ser mais de um, talvez você se recorde de vários milagres. Essa semana a gente compartilhou lá no grupo do Start, né, Gé? Alguns milagres que a Jéssica e o Augusto viveram do ano passado para cá. Eu tenho vários milagres na minha cabeça que eu posso me lembrar. Você certamente tem alguns milagres para se lembrar aí. E talvez você pode até pensar, eu acho que eu nunca vivi um milagre, não. Mas se você parar para pensar bem, dá uma olhadinha aí em volta. Você está num domingo de manhã, na casa de Deus. Não seria isso um milagre? Se você parar para pensar quem você já foi, nos lugares onde você já esteve, nos lugares onde você poderia estar num domingo de manhã, será que não é um milagre você estar aqui? Mas é verdade ou não é que os milagres, eles não acontecem quando tudo está muito de boa? A gente não costuma chamar de milagre quando as coisas estão tudo de boa. A gente começa a chamar de milagre quando a gente precisa de algo maravilhoso, espantoso acontecendo nas nossas vidas. Porque, na verdade, essa é a definição de milagre. É uma coisa espantosa, é uma maravilha que acontece. É um evento extraordinário que desafia as leis da natureza e as leis da ciência. Então, pensando nisso, eu quero meditar em vocês com 2 milagres que estão no livro de Atos. Então você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir a sua Bíblia em Atos 12. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele. A gente vai ler primeiro Atos 12, depois a gente vai ler Atos 16. Como a gente falou no começo do ano, e a gente é uma igreja que preza por isso, a gente lê a Bíblia todos os dias. E eu leio com os meus filhos em casa todos os dias o plano de leitura que eu fiz para as crianças. E entreguei lá para as crianças no início do ano. E todos os dias a gente está um pouquinho atrasadinho, embora eu tenha feito um plano que é para ser cumprido de segunda a sexta, porque eu sei que a vida dos papais são corridas, e aí não deixei o sábado e domingo de fora para a gente conseguir. A gente também está atrasado em casa, então não se espante se você estiver um pouquinho atrasado. A constância e a perseverança é o que manda. Mas eu estava lendo a Bíblia com os meus filhos, há um tempinho atrás, no livro de Atos. E aí, quando eu li esses textos, né, dias seguidos, o Senhor foi ministrando o meu coração enquanto eu lia com os meus filhos. Então, olha a importância de um pai e de uma mãe lerem a Bíblia para os filhos e ao mesmo tempo ser ministrado. E o pastor já falou isso diversas vezes. Quantas vezes as pregações do domingo não saem dos nossos cafés da manhã, onde a gente está sentado tomando um café da manhã junto, rápido, e a gente lê um capítulo da Bíblia para os nossos filhos e o Senhor fala com a gente, e eu creio que também fala com eles. Então você, papai e mamãe, eu sempre vou falar quando eu subir aqui, a responsabilidade de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor é sua.
A igreja é o seu apoio, o seu auxílio, mas a responsabilidade é sua. É dentro da sua casa que os seus filhos precisam ouvir de Deus e viver de Deus. Então eu queria ler com você Atos 12. Vou ler a partir do versículo 4, diz assim: depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja que orava a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. E então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E assim ele o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. E então Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, pois ele pensava que era uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me enviou e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Explicando um pouquinho aqui do contexto. O apóstolo Pedro estava pregando a palavra do Senhor, assim como ele havia sido enviado para fazer. E um pouquinho antes desse capítulo 12 de Atos, o apóstolo Tiago, que andava com ele sempre, lembra? Pedro, Tiago e João. O apóstolo Tiago tinha sido preso por Herodes e tinha sido decapitado. Ele tinha morrido porque ele tinha pregado o evangelho. E isso não impediu Pedro de continuar pregando o evangelho. Mas Herodes, ele não tinha tanto apoio assim de Roma. Então, embora ele quisesse se manter no poder e Roma não simpatizava muito com ele, ele buscava apoio de todo mundo que estivesse perto dele. E ele percebeu o quê? Que os judeus apoiavam ele quando ele começava a perseguir os cristãos. Quando ele foi lá e decapitou Tiago, ele tinha mais apoio do povo judeu. Então ele falou: pô, Pedro está pregando aqui, vamos prender esse, fazer o mesmo com ele que nós fizemos com Tiago. E esses eram os planos de Herodes: vamos prender Pedro e vamos mandar matá-lo. Mas esse texto fala que aconteceu o quê? Ele prendeu Pedro e colocou 4 destacamentos de soldados guardando a prisão. Porque os cristãos tinham uma fama, amigos. Qual era a fama dos cristãos? Desde Jesus, eles eram meio fujões. Porque Jesus morreu e tinha um soldado guardando o túmulo, e Jesus conseguiu sair do túmulo quando ressuscitou. Aí vai lá, no capítulo 4 e 5, os apóstolos são presos no Sinédrio, e eles não conseguem ser mantidos presos, porque os homens da lei não conseguem argumentos para mantê-los presos e liberam eles. Aí ele fala: poxa, eu preciso colocar Pedro num lugar muito seguro. Coloca 16 soldados guardando Pedro. Então, 1 contra 16. E o texto que a gente leu ainda diz que Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Então ele ainda estava dentro da cela, algemado, com 2 soldados na frente dele. E o que aconteceu? Estando dentro da prisão, com 4 destacamentos de soldados, 16 soldados guardando, com 1 soldado de cada lado, não foi o suficiente para manter Pedro preso. Porque o Senhor enviou um anjo naquela cela, fez as cadeias se abrirem, tirou Pedro a salvo dali, que não entendeu nada do que estava acontecendo, e botou ele para fora. Então aí o primeiro milagre que eu queria comentar com você é esse. Pode colocar aí o primeiro milagre. É o milagre de Pedro, foi sair da prisão. Porque Pedro estava preso, e para mim, lendo todo esse livro de Atos, me parece que ele não estava
se importando de estar preso ou não. Porque ele continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo quando ele estava com Tiago e Tiago foi morto. Mas ele estava preso. Quem é que acha que ficar preso é de boa? Ainda mais quando você fica preso injustamente, sem ter cometido um crime real. Sem ter cometido algo que possa te manter na prisão. Não é uma situação agradável, não é mesmo? Não é agradável estar preso sem ter motivo real para isso. Mas Pedro não se importou com isso. E enquanto Pedro estava preso, existia uma igreja orando por Pedro. Uma igreja que estava temerosa, porque tempos antes tinha perdido um outro apóstolo decapitado. Então imagina como essa igreja estava reunida. Senhor, não deixa outro dos seus ser morto do jeito que Tiago foi morto. Liberta ele. Livra ele dessa prisão, livra ele desse momento ruim. Senhor, nós precisamos. Imagina, amigos, que hoje, se eu morrer, o pastor morrer, muitos podem assumir a igreja do Senhor aqui. Vocês já ouviram quantos anos falar de Cristo? Quantos anos vocês leem a Bíblia? Quantos reverendos tem no nosso meio? Quantos mestres da lei estudados tem no nosso meio? Mas naquele tempo a igreja estava começando. O povo estava sedento de ouvir mais de Deus e poucos eram os apóstolos para uma multidão sedenta de Deus. Então imagina a aflição dessa igreja. Senhor, um já morreu, não deixa outro morrer. Quem vai continuar alimentando a nossa alma? Quem vai continuar nos dando de comer? Não deixa esse homem morrer. A igreja incessante, reunida lá na casa dos irmãos, orando para que Pedro fosse liberto. E o que o Senhor fez? Libertou Pedro. De que maneira? Sobrenatural. Uma luz apareceu lá na prisão. O anjo desceu, soltou as algemas e disse: vem comigo, Pedro. Pedro, ainda meio que tonto, sem entender, sai, anda no meio de todos os destacamentos de soldados que deviam estar como que atônitos. Sabe aqueles desenhos que a gente assiste com criança e que as pessoas ficam hipnotizadas? Eu imagino que essa seja a cena, porque como 16 homens não veem um homem e um anjo reluzente passando no meio deles, só estando hipnotizados, só estando cegos, só sendo debaixo do poder de Deus mesmo. E Pedro sai daquela prisão e ele vai direto na casa onde os irmãos estavam reunidos. Eu não li o resto da história, mas você deve se lembrar que esse é o resto da história. Que chegando na porta ele bate, a irmã olha e fala: quem é você? Não, eu sei que você é Pedro. Pedro, Deus me libertou. E ela fala, bate a porta na irmã Rod, bate a porta na cara de Pedro, sem entender que era Pedro ainda, volta para lá, para todo mundo orando e fala: Pedro tá aí. E todo mundo fala assim: não, você tá maluca, deve ser o espírito dele, o anjo dele. Pedro não tá aqui, ele tá preso. E aí todo mundo volta para ver e Pedro tava lá como? Preso? Não, tava liberto. E todo mundo celebra isso. E no dia seguinte Pedro sai e continua a pregar. E aí depois Atos nem fala mais de Pedro. Depois Atos começa a falar da expansão da igreja através do apóstolo Paulo. Mas Deus operou um milagre na vida do apóstolo Pedro enquanto ele precisava. Enquanto a igreja estava aflita. E eu não sei, talvez é isso que você espera que Deus faça na sua vida. Talvez você esteja preso, não com cadeias, com algemas, mas você esteja preso em pecados. Talvez você esteja preso na sua vida financeira. Talvez você esteja preso nos seus sentimentos. Ou talvez aquilo que você precisa de um milagre é uma doença. E você está esperando que sobrenaturalmente Deus envie um anjo, como Ele fez com Pedro, te conduza por aí, te leve pela mão e fala: vem comigo, me siga. Amém? Você crê que Deus pode fazer isso? Eu creio. Se a gente abrisse aqui o microfone, eu tenho certeza que a gente teria vários irmãos que poderiam testemunhar de como Deus fez um milagre dessa maneira na vida deles. Talvez num casamento, talvez mesmo de uma doença, talvez mesmo na vida financeira. Eu sei que teríamos certamente pessoas para vir aqui testemunhar de um milagre estrondoso que Deus fez, como Deus fez na vida de Pedro. Mas aí agora com você eu queria ler o segundo milagre. O segundo milagre é o milagre de Paulo, que está lá em Atos 16,
Vira umas folhas aí da sua Bíblia. Nós vamos ler de 22 em diante, Atos 16, de 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes mandarem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas todas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, nós estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo. E será salvo você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. E logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para fora da sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Amigos, quando eu li dias depois, li lá Atos 12 com as meninas, ministrei sobre a vida delas e fui ministrada. E de repente, alguns dias depois, lendo Atos 16, assim deu uma luz na minha cabeça. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque o apóstolo Pedro tinha sido preso por conta do quê? Do evangelho, não era? Ele tinha sido preso porque ele estava pregando o evangelho. E o apóstolo Paulo? Também tinha sido preso porque estava pregando o evangelho. E vocês tinham essa história do apóstolo Paulo. O início dela é que eles tinham sido presos porque eles entraram naquela cidade e tinha uma mulher possuída por demônios. Lembra dela? Uma jovenzinha que fazia adivinhações na cidade. Ela era uma escrava, ou seja, tinha senhores sobre a vida dela e ela fazia adivinhações em troca de dinheiro. Conhece gente assim? Conhece que vive disso, dando engano para as pessoas, dando promessas de um futuro, profecias da vida das pessoas através de dinheiro? Era como essa menina ganhava a vida, e tinha pessoas que administravam a vida dela, esse dinheiro. E ela estava lá, dia após dia, infernizando o apóstolo Paulo e Silas, porque eles estavam levando a palavra de Deus e causando um tumulto na cidade, até que eles vão lá e expulsam o demônio daquela menina. E na medida em que eles expulsam o demônio daquela menina, aquela menina parou de fazer adivinhações, porque ela não vinha da parte de Deus entregar uma revelação dos céus para as pessoas. Ela vinha atormentada por demônios entregar falsas revelações para as pessoas. E quando o apóstolo Paulo e Silas expulsam o demônio dela, a fonte de dinheiro daqueles senhores acabaram. Então eles levam Paulo e Silas para a praça pública, para os governantes, querendo o quê? Alegando o quê? Alegando que eles estavam causando um tumulto. Porque os deuses daquela cidade não eram o Deus de Paulo e Silas. Eram os deuses greco-romanos. E eles estavam atormentando a paz da cidade. Mas na verdade eles não estavam preocupados com a religião. Eles estavam preocupados com o dinheiro. Porque as pessoas são assim, não é? Mexeu no bolso, mexeu no dinheiro delas. Mexeu no Deus delas.
E aí, sobre o pretexto da religião, eles mandam prender Paulo e Silas, mas não mandam prender Paulo e Silas, simplesmente. Antes de prender, eles levam para a praça pública e açoitam. E o texto fala que desonraram. Outras versões diz que expuseram. Sabe o que isso significa? Se você vai em outros textos e buscando o original, que humilharam eles. Açoitaram eles, provavelmente nus, em praça pública. Não bastava ter sido preso por pregar Jesus. Não bastava ter sido açoitado, mas foi açoitado na frente de todo mundo nus. Humilhados, desonrados, e então foram para a prisão. E aí, lá na prisão, qual é a reação que você espera de alguém que passa por uma situação como essa? Revolta. Por muito menos, a gente que atende pessoas vê que quando algumas situações ruins acontecem na vida das pessoas, elas vêm trazer para a gente o sentimento e as palavras de revolta contra Deus. Por que eu? Por que o Senhor fez isso com o meu filho? Por que o Senhor fez isso com as minhas finanças? Por que o Senhor fez isso com a minha vida? Mas qual foi a resposta de Paulo e Silas? À meia-noite, oraram e cantavam hinos a Deus. Me parece que mesmo tendo pregado o Senhor, causado um tumulto na cidade, ter sido exposto nu em praça pública, eles não estavam revoltados com Deus. Alguém mais teve essa impressão? Por quê? Porque ao invés de se lamentar para Deus, eles cantaram louvores e oraram para Deus, a ponto de o céu descer na terra e um terremoto acontecer. Mas não foi um terremoto, amigos, porque um terremoto destrói coisas, destrói estruturas. O terremoto só abriu cadeias, só abriu portas, não destruiu a prisão. Só quebrou as cadeias que estavam prendendo não só Paulo e Silas, mas todos naquela prisão. E aí, quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a refletir e pensar assim: Senhor, mas por que quando Pedro estava preso, o Senhor entrou naquela prisão, mandou o anjo, libertou ele, mandou o anjo, ele seguiu o anjo e ele foi liberto e encontrou a igreja. Mas quando Paulo e Silas são presos, açoitados, humilhados, o Senhor manda o terremoto, abre todas as algemas e não manda eles saírem de lá. Não te intriga também? Foi o mesmo milagre aparentemente, não é? O milagre da libertação, os dois foram livres. Deus deixou os dois livres. Mas Deus foi claro com Pedro: siga-me, saia. E com Paulo, não. E aí o texto continua e a história muda do centro de Paulo e Silas para quem? Para um carcereiro. Naquela época em Roma era comum que os carcereiros eles pagassem com a própria vida para proteger os prisioneiros. E a prisão em que Paulo e Silas estava, muito provavelmente, né, como a Bíblia diz, era uma prisão inferior, uma prisão de segurança máxima, mas muito provavelmente era uma prisão dentro do próprio palácio de Herodes. E que esse carcereiro devia ser quase que um caseiro, sabe? Quando tem a casa próximo do lugar em que ele cuida. E aí quando esse carcereiro vê lá o terremoto acontecendo, vê um negócio estranho acontecendo, ele corre para lá e pensa: abriu todas as portas, eu estou frito. Eu vou me matar, porque senão o rei vai me matar na frente de todo mundo. E a humilhação para minha família vai ser pior. E aí Paulo fala: não, para agora. Ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Amigo, pensa comigo. O que fez todos esses prisioneiros ficarem lá? Uma coisa é Paulo e Silas terem ficado lá, certo? Vamos concordar? São crentes, estavam orando e cantando hinos. Agora, e os presos que nem conheciam esse Deus? O que fizeram eles se manterem ao lado de Paulo e Silas e não terem saído da prisão quando tudo foi aberto? Vai lá em Hortolândia. Ora, canta louvor, solta umas algemas, abre uma cela lá e vê se alguém vai ficar lá dentro. Quando tem saidinha, amigos, eles nem voltam mais. Imagina se foi aberto sem ter que
abrir um buraco na parede, sem ter que fugir, um túnel subterrâneo, sem ter que fazer nada disso, mas simplesmente abriu. Qual que é o pensamento de um preso? Vou embora, já era, fui liberto. Mas Paulo diz, não vai se matar não, carcereiro, estamos todos aqui. Naquela hora eu parei para imaginar e pensar, aqueles presos só ficaram lá, porque eles viram o Deus de Paulo e Silas. Porque enquanto Paulo e Silas oravam, eles também estavam recebendo a presença daquele Deus, e eles estavam recebendo o que Deus queria fazer naquele lugar. Porque se não fosse Deus agindo na vida desses prisioneiros que não conheciam a Deus, eles já teriam dado linha. Mas eles ficaram todos lá, só esperando o que Paulo e Silas iam fazer. E o que Paulo e Silas fazem? O carcereiro não entende aquilo, assim como eu e você não entendemos agora, e ele diz, o que eu faço para receber isso? Porque não tem outra explicação, só pode ser Deus. E aí Paulo diz para ele assim, creia no Senhor Jesus, você e toda a sua família vai ser salva. E aquele homem tira aqueles 2 homens daquele lugar, leva para sua própria casa, cura as feridas deles, limpa as feridas deles, dá de comer e põe de volta na prisão. E no dia seguinte, manda o recado de que Herodes mandou soltá-los. Amigos, o que isso me pegou? São tantas coisas depois disso, né? Mas o milagre de Pedro foi sair da prisão. O milagre de Paulo foi permanecer na prisão. E o que isso Deus quer falar conosco? Porque talvez eu e você tenhamos a visão do milagre, que o milagre é só quando Deus te cura. O milagre é só quando Deus liberta. O milagre é só quando Deus enfia o dinheiro na sua conta para você pagar a conta que você não tinha. O milagre é só quando o seu familiar se converte. O milagre é só quando alguém não morre. O milagre é só quando aquilo que você deseja que aconteça, acontece. Mas o que Deus está falando para a gente é que Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus que manda sair da prisão, mas Ele é o Deus que manda permanecer na prisão, porque o propósito dele não é você, o outro. O propósito de Deus não era Paulo, era o carcereiro. E Paulo, como um servo obediente, entendeu que não era sobre ele. Porque o livro de Atos conta 4 ou 5 vezes de açoites que Paulo levou. Que poderiam ter impedido, talvez se fosse eu e você no lugar de Paulo, no primeiro açoite a gente já teria falado, vou passar isso de novo não. É muito para mim. Olha aqui minhas costas, tudo marcada por causa desse Deus. O bonito levou 4, 5 açoites, levou picada de cobra, naufragou e ele estava lá no dia seguinte. Eis-me aqui, Senhor. Qual é a próxima cidade? Qual é o próximo que o Senhor quer salvar? Qual é a próxima coisa que o Senhor quer fazer? A gente tem uma visão muito deturpada de milagre. Milagre não é Deus resolver a sua situação. Milagre é Deus fazer o que Ele quer através de você nessa situação. Mas eu estou com câncer. Por que eu, Senhor? Por que não você? Você é a última bolacha do pacote? Eu sou a última bolacha do pacote. Por que não a gente? Porque o mundo precisa ver um crente que ama a Deus mais do que ama a sua saúde. E que exalta o nome de Deus ainda que esteja fazendo quimioterapia. E não reclame de Deus, Senhor. Porque o mundo precisa ver que a nossa alegria não estão nas coisas desse mundo, mas estão nas coisas celestiais e que não são passageiras. Porque o mundo precisa ver que mesmo quando não tem dinheiro na tua conta, você está lá cantando louvores a Deus, porque não é o dinheiro que é o seu Senhor. Porque o mundo precisa ver que não são as coisas dessa terra que te abalam. E aí o milagre não é Deus resolver a sua situação. É Deus fazer com que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Porque Deus pode fazer isso, fica muito claro. Ele enviou um anjo, abriu as cadeias, arrancou de lá, fez todo mundo ficar cego. Ele pode fazer. Mas o que Ele quer é que eu e você sejamos obedientes o suficiente para cumprir os nossos propósitos na presença dEle. A permanência de Paulo naquela prisão não foi só a libertação de Paulo e Silas, mas foi a transformação de uma família. E a Bíblia não conta, mas eu também creio que dos outros prisioneiros, porque se eles não saíram de lá, é porque eles também quiseram algo diferente para a vida deles.
Nem toda porta aberta, amigos, é um convite para sair. A porta foi aberta. O que a gente faz? Se Deus te chamar e falar, siga-me, você sai. Se Deus não falar nada, você permanece. Nem toda porta aberta é um convite para sair. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer? O que essa porta aberta representa? Às vezes essa porta aberta é apenas para mostrar que você é livre para permanecer obedecendo a Deus. Pedro glorificou a Deus saindo da prisão, fazendo o que o anjo mostrou ele para fazer. Sair e ir para o próximo lugar. E a libertação de Pedro resultou num testemunho para quem? Para a igreja. Porque quando Pedro foi liberto, uma igreja estava orando. E quando a igreja viu Pedro ali, a igreja recebeu a fé que ela precisava para continuar crendo que Deus era poderoso para fazer muito mais. Fortaleceu a fé de Pedro? Claro, mas também fortaleceu a fé da igreja. E Paulo e Silas, eles também glorificaram a Deus, mas eles glorificaram ficando na prisão, com o propósito de salvar uma casa inteira. Existem momentos na nossa vida, irmãos, em que Deus nos livra da fornalha. Mas existem momentos em que Ele deixa a gente permanecer na fornalha para nos alcançar na fornalha e através dela alcançar outros. Porque foi assim que aconteceu com Daniel também. Deus esteve com ele na fornalha. E quando ele saiu, as pessoas diziam, quem é esse que estava com ele lá? E que não aconteceu nada com ele. Quando uma porta de Deus se abre, quando Deus abre uma porta, você pergunta para Deus se você pode sair? Ou você pergunta para Deus, Deus, por que essa porta se abriu? O que eu devo fazer? Porque essa é a nossa vontade, não é? Quando as portas se abrem, a gente só fala, quero sair. A porta se abriu, acho que era isso, sentiu paz no coração, não foi isso? A gente não sente paz quando alguma coisa que a gente está esperando acontece? Mas a gente pergunta para Deus o que Deus está querendo nos mostrar com aquela situação? Porque às vezes a porta aberta que você sentiu paz não era para você sair. Você sentiu paz porque aquilo era a sua vontade. Mas não era a vontade de Deus. Deus está te deixando livre para perguntar qual é a minha vontade nessa situação. A forma como Paulo e Silas agiram diante do sofrimento injusto que eles viveram nos mostra como Deus quer que nós nos comportemos. Não atribuindo a Deus a culpa pelas coisas que a gente passa. Não cabe a mim e a você culpar a Deus pelas coisas que a gente está passando, irmãos. Os dois, Pedro e Paulo, foram presos injustamente. Os dois, por pregarem a salvação. Mas eu sei que isso não é uma realidade para nós, porque hoje nós estamos aqui livres, leves, lindos, bonitos e cheirosos, adorando a Deus e falando de Deus, mas nesse exato momento existem pessoas no mundo sendo perseguidas por falarem de Jesus. Essa semana eu recebi lá na minha casa a revistinha do Projeto Mais, que é uma ONG de missionários que leva a palavra de Deus para a igreja perseguida. E contando a história de vários missionários que não negociaram a fé em Jesus e alguns mortos, porque continuaram pregando. Essa não é a minha e a sua realidade. Talvez por enquanto, como o ritmo das coisas estão. Mas qual é o nosso posicionamento quando Deus nos pede para fazer algo? A gente está esperando um milagre nos salvar, nos resgatar, o cavaleiro no cavalo branco nos tirar do meio da chama? Ou a gente está disponível para aconteça conosco o que acontecer, Deus fazer o propósito dele se cumprir nas nossas vidas? Nós estamos verdadeiramente confiando em Deus, entendendo o que Deus tem para nós? Nós estamos confortáveis para fazer a vontade de Deus? Ou a gente está só querendo a nossa vontade? A gente precisa reconhecer, irmãos, Ele é Deus para fazer qualquer milagre. Só que se o milagre ainda não aconteceu na sua vida, talvez você esteja enxergando o milagre de outra forma.
Talvez Deus está querendo te mostrar que o milagre é outro. Talvez Deus está querendo te mostrar que Ele vai te sustentar no meio dessa prova, ainda que as condições humanas mostrem o contrário. Lembra a história lá da viúva pobre, prestes a morrer, que tinha um punhado de azeite e um punhado de farinha? Talvez você está querendo que Deus te deixe rico e te faça pagar as contas e te faça passar por essa situação aí, glorificando o nome dele com algo miraculoso acontecendo. Mas talvez Deus só está querendo te deixar nessa pindaíba para mostrar para os outros que mesmo não tendo nada, nunca faltou nada. Como que ele consegue ter o que comer se não tem de onde vir? Como que não corta a luz da casa dele se ele não paga, não tem conseguido pagar? Como que o carro dele anda só no cheiro da gasolina? Sabe? Esse tipo de coisa. Que às vezes a gente está esperando um milagre sobrenatural acontecer e encher o tanque. Deus está te mostrando que o carro continua andando com o tanque vazio. E você não está entendendo ainda que continua sendo ele, com o tanque cheio ou vazio. Ser enraizado no milagre de Deus é ser enraizado no que Ele quer para a nossa vida. E eu tenho certeza que Ele quer que a nossa vida glorifique a Ele nos momentos bons e nos momentos ruins. Nos milagres sobrenaturais, mas nos milagres que nem são tão sobrenaturais assim, que as pessoas não conseguem ver a olhos tão nus assim. Que eu e você, amigos, possamos estar disponíveis com o coração rendido para o que Deus quer fazer nas nossas vidas. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que a gente tem o controle. A gente quer do nosso jeito. A gente acha que do nosso jeito vai ser melhor, que vai ser mais fácil. Às vezes pode até ser mais fácil mesmo. Mas não vai glorificar o nome dele porque foi do seu jeito. A gente compartilhou ontem aqui na mesa com alguns irmãos. A gente não tinha o dinheiro para mudar para cá. A gente falou isso e você já está cansado de ouvir essa história. A gente gastou 400 mil para deixar esse lugar meia boca para entrar aqui. Mas a gente tinha 100. E se você perguntar até hoje, a gente só fala, a gente só foi pagando as contas e nunca faltou. A gente foi e lança nos boletos. Vai lá no menino, faz 10 vezes, 12 vezes, 24 vezes. E foi pagando. E nunca faltou, nunca atrasamos nada. Tá, se atrasou foi por puro desleixo, mas foi lá e arrumou as coisas. Mas o que eu quero que você entenda é que fazer a vontade de Deus nem sempre é o mais fácil. O mais fácil é chegar num prédio pronto, lindo, bonito, arrumado, sem precisar fazer qualquer coisa. Mas a vontade de Deus era pegar o destruído e transformar no habitável, porque é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida, pegar a gente destruído e transformar no habitável para o Espírito Santo agir, para o óleo continuar a florescer, para os louvores continuarem a serem liberados. Será que você pode ficar em pé aí no seu lugar? Ainda que machucado, ainda que ferido, ainda que humilhado, Paulo e Silas foram lá e cantaram louvores para Deus, enquanto estavam presos. Eles não tinham recebido o milagre, eles continuaram louvando e adorando enquanto estavam presos. Qual tem sido a minha e a sua atitude? Esperando o anjo só, o que é um milagre maravilhoso, ou louvando e adorando a Deus ainda que preso, ainda que machucado? E sabe o que me deixa impactado com o final dessa história? É que normalmente a gente às vezes acaba, se eu falar só esse lado para você, você pensa assim, mas coitado do crente, né? Humilhado, desnudo, machucado, desonrado em praça pública. Que, nossa, o crente tem que ser sempre assim, né? Sofrer e ninguém vê. Não, irmãos. O apóstolo Paulo saiu dessa prisão, sabe como? De cabeça erguida. Porque mandaram soltar ele de lá, e ele falou assim, quê? Depois você lê lá na sua casa. Mas mandaram soltar ele, e ele falou assim, não é assim não. Nós somos cidadãos romanos. Vocês não julgaram a gente. Vocês não nos prenderam de forma digna. Nos humilharam na praça pública. Tiraram as nossas roupas. Nos expuseram. E agora manda a gente sair?
Não, não, não. Chama as autoridades, porque somos romanos. Queremos o nosso direito e a nossa dignidade de volta. Não é só sofrer tudo calado, mas é fazer a vontade de Deus, para depois colocar as coisas no lugar do jeito certo, com a autoridade que Deus nos dá como filhos e herdeiros dele. Você está pronto para os próximos passos? Enfrentar quem for preciso, por amor a Jesus, mas também ser macho o suficiente para tomar parte dos seus direitos? Que eu e você, queridos, possamos entender que o milagre não tem a ver com nós. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Jesus e sobre o que Ele quer fazer. Sempre foi sobre Jesus, sobre o que Ele quer fazer. O que na sua vida você quer deixar Jesus usar para salvar outros? Tá pronto? Porque às vezes pode ser que nem Paulo. Eu já orei 3 vezes para esse espinho da carne sair, mas não aconteceu. Eu vou continuar. Mesmo que esse espinho aqui, ó, me cutucando. Porque o milagre sou eu obedecendo a Jesus e fazendo o que Ele quer fazer na minha vida. Vamos terminar esse culto rendendo os nossos corações a Jesus? Se a banda quiser subir, tiver algo preparado. Vamos terminar esse culto adorando a Deus? Eu não sei qual milagre você precisa, ou qual milagre você esperava, mas eu sei que o meu Deus é um Deus de milagres. Talvez hoje seja o dia do seu milagre sobrenatural e o anjo te convidando para sair e falar: chegou o seu tempo. Mas talvez hoje seja o dia do milagre, Deus dizer: permanece, porque eu estou contigo. Permanece, porque nessa situação não é só o seu milagre, mas é de toda a sua casa. Permanece, porque o que eu estou fazendo através de você não tem só a ver com você. Tem a ver com toda a sua família. E será que você pode, então, render adoração a Ele, como Paulo e Silas renderam? Mesmo açoitado, mesmo machucado, mesmo injustamente preso, entregar um louvor verdadeiro a ponto de um terremoto acontecer? Feche seus olhinhos aí no seu lugar. E começa a falar com o seu Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu Espírito que age em nós. Começa a perguntar para Deus aí o que representa essa porta aberta ou essa porta fechada na sua vida. Quantas vezes a gente está diante de portas que a gente não entende, mas que a gente só consegue olhar por um ponto de vista, um POV. A gente só quer olhar o nosso. Deus hoje está te dando a oportunidade de olhar o dele. Deus hoje está te dando a oportunidade de enxergar o ponto de vista dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre quem você é. Talvez os seus olhinhos são tão limitados que você só está enxergando você mesmo. Deus hoje está colocando uns highlights aí, umas flechinhas luminosas sobre a vida daqueles que Ele quer salvar através de você. Talvez você está perguntando assim: nossa, mas por que eu estou nesse lugar ainda, nesse trabalho em que eu sou humilhado, em que ninguém me honra, em que nada acontece para mim, que eu nunca recebi um aumento? E aí agora, enquanto você está aí orando, o Senhor está colocando as luzinhas acendendo aí sobre a vida do seu chefe,
sobre a vida daquele perseguidor lá dentro que está acabando com a sua vida. E Deus está falando, não é sobre você, lindão, lindona. É sobre ele ali. Quanto você está glorificando o meu nome até que ele perceba? Talvez você esteja com uma doença incurável e você já se perguntou muitas vezes para Deus, por que eu? E Deus está hoje falando para você, por que não você? Passar por essas dores sem reclamar, sem murmurar, para que as pessoas olhem que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você esteja se perguntando, eu nunca tive o nome sujo, por que agora, Senhor, isso está acontecendo comigo? E Deus está te falando, porque eu vou te sustentar mesmo com o nome sujo. Porque eu vou te sustentar mesmo com que nada tenha na sua despensa. Mesmo que você ache que não tenha nada, vai aparecer para você fazer no dia seguinte. O maná vai surgir. Ainda que você ache que não tenha o que comer no dia seguinte, vai surgir um maná para você. Ainda que você ache que não tenha como pagar no dia seguinte, vai vir os centavos contados para você suprir aquilo que precisa. Ainda que você ache que não vai dar, eu tô lá com você. E será que enquanto isso você pode render o seu coração a Ele, descansar e entregar a melhor adoração? Digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Será que você pode reconhecer isso hoje, que tudo é dele e a glória é dele? Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Você pode adorar até as cadeias se caírem aqui nesse lugar. Render o teu coração, aquilo que você ainda não entregou ao Senhor. Talvez você ainda esteja tentando manter o controle da sua vida. Você esteja tentando manter o controle de tudo. Mas enquanto você adora,
cadeias se rompem, as algemas caem, e o Senhor te enche, preenche e te fortalece para os próximos passos. Será que você pode aumentar o volume da tua voz e dizer que dia e noite vai aumentar a sua adoração para o Senhor? E quando as coisas ficarem difíceis, você vai se lembrar que a sua adoração é que tem que aumentar. Oh Deus, liberta-nos de nós mesmos aqui nesse lugar. Faça com que a nossa adoração suba ao Senhor nessa manhã, Pai. Dia e noite suba a Ti. Será que você pode se soltar aí na presença de Deus? Libera esse grito aí dentro de você. Essa voz que está entalada na garganta. Ele é o único digno da nossa adoração. Dia e noite. Dia e noite suba a Ti nossa adoração. Eu imagino Paulo e Silas lá, 2, fazendo aquela prisão pegar fogo. Quanto nós somos aqui para fazer esse bairro pegar fogo? Quanto nós somos para que a nossa adoração não incomode o prédio, mas abençoe o prédio? Quanto nós somos para que esse bairro seja incendiado e não endemoniado, para expulsar esses demônios que têm nos atormentados? Quanto nós somos para trazer de volta aqueles que foram embora, que o diabo roubou dia e noite? É na adoração de guerra, irmão, não é no amendoim. Continua, continua, continua. Se você quer pular, pule, se liberte das suas algemas. Se liberte dos seus dogmas, da sua mente presa. Ah, mas o médico disse isso, pastora. Mas o seu Deus é o médico dos médicos. Dia e noite. Talvez você está aí sofrendo e o Senhor está falando com você agora para você orar por outra pessoa. E você está falando, por que eu, Deus? Por que não você? Só Tu és. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Levante as suas duas mãos aí no seu lugar. Exalte o nome dEle. Deixa o nome dEle ser exaltado, engrandecido no nosso meio. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor.
Você que precisa de uma cura, coloque a mão aí no órgão que representa a sua dor, a sua doença. E ore agora a Deus, dizendo para Deus: Deus, eu não aceito isso. Eu não aguento mais isso. Mas eu não sei o que o Senhor quer fazer com isso. Eis-me aqui para receber a cura do Senhor de maneira sobrenatural. Mas eis-me aqui também para ser um objeto de cura para outras pessoas, enquanto a minha dor sangra. Faça comigo o que o Senhor quiser. Eu estou disponível. E eu creio na tua vontade soberana sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Eu creio que alguns vão sair nessa manhã aqui curados e libertos das suas dores físicas ou dores na alma. Mas eu creio que alguns vão sair também daqui curados na sua mente, para viver qualquer sofrimento que o Senhor permitir, para a honra e glória do nome dEle. Você não vai lutar contra a vontade de Deus, você vai lutar no exército de Deus. Senhor, nós não aceitamos nada que o diabo tentou impor sobre a nossa vida. Nós somos filhos do Senhor, servos do Senhor. E o diabo não tem legalidade nenhuma sobre a nossa vida. Mas nós estamos totalmente disponíveis e rendidos a fazer a tua vontade, seja ela boa ou seja ela aparentemente não tão boa. Eis-nos aqui para sermos servos do Senhor em todo o tempo. Eis-nos aqui para sair da prisão. Eis-nos aqui para permanecer na prisão, segundo o seu propósito, segundo a sua ordem. Eis-nos aqui para marchar e conquistar. Eis-nos aqui para retroceder, segundo a sua ordem. Eis-nos aqui para dizer sim para todas as coisas, ou para dizer não contra o que o mundo diz, segundo a sua ordem. Abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a tua voz mais claramente. Abra a nossa mente. Se existe alguém aqui com a mente presa, como em fortaleza, para as coisas do Senhor, se enxergando como um tadinho, como um vítima, como um ninguém me ama, ninguém me quer, o Senhor não ouve os meus lamentos, que nessa manhã essas fortalezas de mente sejam implodidas, e que os pensamentos do céu invadam a cabeça dessa pessoa. Por favor, Deus, eis-nos aqui como um exército do Senhor com quem o Senhor pode contar. Nós saímos daqui fortalecidos para fazer a sua vontade e não a nossa. E se existe algo que o Senhor quer de nós e que nós nunca te entregamos, essa é a hora de pedir, porque nós estamos facinhos hoje. Nos ajuda, Deus, a voltar atrás e fazer o que nós não fizemos quando o Senhor pediu. Não abrir mão de quem nós abrimos. Renova em nós uma canção de amor, de fidelidade, de luta pelo reino do Senhor. E se eu puder te pedir algo nessa manhã, Senhor, faça um novo tempo no nosso meio. Libere dons espirituais para servirmos a sua igreja. Não para nosso próprio engrandecimento, mas para servir o teu reino. Dons de cura, de libertação, de palavras de conhecimento. Dons de tocar muitos instrumentos, de pregar a palavra, de profetizar. Dons que o Senhor quer usar no teu reino e na tua obra. Que ainda nessa semana a manifestação desses dons comecem a aparecer na vida dos meus irmãos. Em sonhos, em visões,
quando eles estiverem diante de pessoas precisando de algo que eles acham que eles não têm para entregar, o Teu Espírito Santo dê a autoridade que eles precisam para ser como Paulo e Silas naquela prisão e exalar o nome do Senhor. Abram bocas que antes eram caladas, que antes eram emudecidas. Abram ouvidos que nunca ouviram a voz de muitas águas, para que o Teu nome seja exaltado nessa terra. Coloca diante de nós o nosso próprio pecado, porque o Senhor não compactua com o pecado. O Deus Santo não habita no lugar impuro. E se o Senhor quer nos entregar algo novo, que o Senhor nos confronte com os nossos pecados escondidos. Que o Senhor coloque nojo. Que o Senhor nos cause não a remorso, mas arrependimento. Que o Senhor nos faça enxergar que nós somos apenas trapos de imundícia na sua mão. Que diante dessa consciência de quem nós somos, nós possamos glorificar o Teu nome, Pai. Nunca foi sobre nós, sempre foi pelo Teu nome, pelo Teu reino, pelas Tuas coisas. Obrigada, Senhor, pelo novo tempo que o Senhor tem nos permitido viver. Obrigada pelas novas coisas que o Senhor tem nos permitido enxergar. Nós estamos disponíveis nas Tuas mãos para fazer o que o Senhor quiser. Abençoe cada família aqui representada. O Senhor só precisa de um. Então, se alguém aqui veio sozinho nessa manhã, você é aquele que o Senhor precisa para resgatar a sua casa. Deus só precisou de Paulo e Silas naquela prisão. Ele só precisa de você na sua casa, no seu trabalho. Nos leva de volta para as nossas casas, convictos do milagre do Senhor, convictos da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. Nos dê uma semana no óleo do Senhor. Nos dê uma semana cheios de discernimento espiritual. Nos dê uma semana cheios de autoridade espiritual, para começar a quebrar cadeias, quebrar algemas que estão nos cercando e nos deixando imóveis. Nos dê uma semana onde a Tua voz seja audível, onde a Tua palavra se revele, onde a Tua presença se manifeste. E onde o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E muito mais pelo que o Senhor irá fazer a partir do nosso sim. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém. Abraça aí o irmão que está do seu lado. Dá um cheiro nele e fala: ei, você carrega o milagre do Senhor. Não desiste. Amém, amigos? Que você possa sair daqui nessa manhã mais fortalecido da graça e do poder de Deus, para entender que a gente está só na mão dele. Quem somos nós, né? Uma boa semana para você. Que você possa celebrar em família. Por favor, quando você for assistir o jogo, seja crente. Onde você estiver, seja crente. Glorifique o Senhor. Que, se Deus quiser, quem sabe a gente se encontra até as finais, glorificando o Senhor. E o Brasil não seja só o país do futebol, mas seja o país da adoração também, né? Deus abençoe sua vida, um bom domingo para você.